A seguir, IIGD Irajá. A prosperidade, ela está diretamente ligada a alguns fatores, e esses fatores dependem de cada pessoa. Dependem de cada pessoa. Há pessoas que vêm para Jesus com a vida na mais completa derrota, todas destruídas, mas destruídas mesmo, fundo de poço, sarjeta, lama. E Deus levanta de uma forma extraordinária. E há pessoas que chegam, e não chegam assim tão na derrota financeira, tão no fracasso, e não conseguem nada, parece que estão amarradas, presas, e algumas ainda perdem. Que coisa estranha. Bom, tudo que a pessoa conquistou, irmãos, com a ajuda do diabo, pode ter certeza que vai embora. São as falsas riquezas que criam asas. Mas por que o cristão, a pessoa que aceita Jesus, se a pessoa que aceita Jesus é registrada no céu, passa a ser filha, filho de Deus, ora, então passa a ser herdeira, por que essa pessoa não consegue a prosperidade? Eu sempre digo, irmãos, que o sucesso com Deus, ele depende não de um fator, ele depende tão somente da pessoa se ligar à palavra de Deus e cumprir. Mas tem várias partes, são várias passagens, ensinamentos, ordenanças, que vão chegar àquele ponto. Então nós precisamos atentar, porque às vezes é uma pequena coisa que precisa ser corrigida. A base da prosperidade, todo mundo sabe, obediência a Deus. Essa palavra, ela resume tudo. Ela engloba tudo, ela resolve tudo. Obediência a Deus. Mas são tantas coisas na vida. Às vezes o cristão, ele obedece numa parte e não obedece em outra. Então, para começar, irmãos, nós temos falado durante 8 semanas, nós falamos sobre o poder das palavras, a forma de falar, os sentimentos que acompanham as palavras, o poder e a autoridade das palavras, E a prosperidade também está ligada às palavras. Se a pessoa tem uma linguagem de fracasso, uma linguagem de derrota, ela não está no caminho, ela não tem contato com Deus, porque essa linguagem não faz parte da linguagem celestial. Mas a prosperidade, irmãos, para que ela seja firme e real, ela precisa estar em cima de bases, sobre bases sólidas, sobre bases fortes. Deus, quando dá uma bênção, Ele não toma de volta não, irmãos. Existe uma linguagem no meio evangélico que não tem nada a ver com a realidade bíblica. Tem nada a ver com Deus. A pessoa copiar o Jó para dizer Deus deu, Deus tirou. O Jó viveu antes do Calvário. Jó viveu antes do sacrifício de Jesus. Ele não desfrutou do grande sacrifício que resgatou o ser humano da maldição da lei. A maldição da lei, ela envolvia todo tipo de sofrimento na vida de qualquer pessoa. Tudo que você vive de sofrimento, você pode observar dentro do catálogo de maldições, que é imenso, ele é vasto. Ele vai lá do versículo 15 de Deuteronômio 28, não mexa na sua Bíblia ainda, e são 63 versículos que falam da bênção e da maldição. Mas às vezes o cristão erra num ponto, irmãos. Ali está aquele ponto, ali está um tropeço, ali está, de repente, o desvio. Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29, livro de Provérbios, capítulo 28, não 29, 28, versículo 13. Quem vai ler comigo?
o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa. Amém, Jesus? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele fala na palavra. Nós não estamos aqui num culto para cumprir uma obrigação religiosa, porque se for assim, Deus nem recebe o culto. Nós estamos cultuando a Deus porque reconhecemos que Jesus nos salvou, que nós somos dependentes de Deus, que precisamos dele. E hoje, domingo, é o dia em que nós cristãos nos apresentamos a Deus para lhe oferecer um culto ou cultos de ação de graças e adoração. Então, se estamos aqui hoje, irmãos, é para ouvir o Espírito Santo. Então, o Senhor Deus está dizendo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca, irmãos. É muito forte. Muito forte. Nunca prosperará. Quer dizer que ela pode aceitar a Jesus, se a pessoa encobre as transgressões, se ela, depois de convertida, ela encobre os seus pecados, ela nunca prosperará. Quando Jesus veio, essa palavra tem duas partes. Nós vamos ver a princípio agora a primeira parte. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que seria encobrir as transgressões? Pastora, é a pessoa que aceitou a Jesus, mas ela continua no pecado. E ela esconde o seu pecado. Não, de repente, ela foi mal orientada e quando ela aceitou a Jesus, ela nunca se arrependeu dos pecados que cometeu. Eu não estou trazendo aqui, irmãos, que a pessoa vai ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos se arrependendo de pecados que cometeu antes de conhecer Jesus. Nada disso. Por quê? Porque quando uma pessoa aceita Jesus, o sangue de Cristo purifica de todos os pecados. Porém, irmãos, há pessoas que no mundo tiveram grande prazer no pecado, grande deleite numa vida de pecados. Tem pecador que se vangloria mesmo, ele estufa o peito para dizer: tenho X mulheres. Chegou um cidadão na nossa igreja há uns anos atrás. Você vê, às vezes as pessoas evangelizam os outros, o pecador, em cima de uma série de mentiras. Olha, na minha igreja, a gente está recebendo uma unção com azeite consagrado, olha só, que afasta todo o mal e traz a bênção de Deus. Mas olha, é prosperidade a arrebentar. Só o azeite consagrado. Só o azeite consagrado. E aí o sujeito, através de uma amiga, uma outra amiga, veio na nossa igreja. Senhora pastora Gorete, eu tenho uma amiga que é membro aqui, e disse que vocês têm um poder aí, tem um azeite consagrado. Como é que é isso? É o seguinte, eu sou da área da construção civil, e eu sou um construtor, mas eu só tenho perdido. Eu estou perdendo tudo. Para a senhora ter uma ideia, e aí falou quanto ele havia perdido de imóveis, com dívidas de jogos, isso e aquilo. E eu perguntei: amigo, o senhor já ouviu falar de Jesus? Não, a senhora tem que entender o seguinte: eu primeiro preciso prosperar, depois eu vou pensar nisso, porque eu sempre fui um homem rico, um homem de muitos bens, e eu estou ficando desesperado porque eu estou perdendo tudo. Eu sei que Jesus é bom, que ele leva para o céu, mas não está na minha hora não. Olha só como as pessoas estavam evangelizando esse homem, ou seja, o negócio é aqui, o negócio é aqui, o negócio é aqui, é agora, é já, é aqui, é aqui. E aí, meu irmão, fui botar o homem no lugar dele.
Quando eu comecei a falar de aceitar Jesus, que o sangue de Jesus lavava pecados. Não, ainda não é minha hora. Olha, eu vou acabar falando tudo para a senhora. Se a senhora está mexendo comigo, eu vou ter que falar. Só de mulher eu tenho 10. Eu falei, amigo, seu estado é tenebroso. O senhor está sujo demais. Ele arregalou o olho. Quem é a senhora para dizer isso? Eu falei, você veio aqui buscar a bênção de quem? Não foi de Deus? Ele só trabalha através de Jesus. Sabe quem é Jesus? Ele é santo. Eu só estou lhe apresentando Jesus. Quer saber disso? Vá na paz. Se é que o senhor pode ter paz. Desse jeito. Tenho 10 mulheres, ou seja, tenho 10 amantes. E foi uma delas que mandou ele vir à nossa igreja. Uma delas, que estava frequentando a igreja. Eu nem cheguei a saber quem era. Olha que tipo de pessoa está no meio de uma igreja ouvindo a mesma palavra. Eu agora já não falo por ele, eu falo por ela. Ela não era uma namoradinha. Ela não era um flertezinho. Ela era uma das 10 amantes. O que está acontecendo com as pessoas, irmãos? O que está acontecendo com as pessoas? Gente, o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas querem saúde. Todo mundo quer saúde. Mas santidade? Santidade. As pessoas querem dinheiro. As pessoas querem prosperar. Todo mundo quer prosperar. As pessoas querem bens. As pessoas querem ser, querem ter, querem poder. Caramba, está tudo com Jesus, meu irmão. Está tudo com Jesus. Se quiser alguma coisa, é com Ele. Fora dele não existe. Tudo é falso, meu irmão. A prosperidade do pecador é falsa. A prosperidade do pecador é falsa. Ela não tem base. Ela não tem estrutura. Ela nem tem cobertura. O que encobre, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Eu não estou dizendo que o cristão tem que ficar arrependido todo dia, desesperado todo dia, eu pequei. Não, irmãos. Não, irmãos. Mas você sabe qual foi a primeira mensagem, a primeira pregação oficial do Senhor Jesus aqui na terra? A primeira pregação oficial. Jesus é o filho do José, para a sociedade ele é o filho do carpinteiro, ele é o carpinteiro aprendiz, ele cresce, se torna adulto, continua trabalhando com seu pai, mas aos 30 anos, ele inicia o seu ministério terreno, seu ministério no corpo físico, e vai iniciar a pregação. Ele sai do deserto depois de ser tentado pelo diabo dia e noite, 40 dias e 40 noites direto. E ele sai e ele vai pregar. Marca aqui essa página. Vai em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo de número 17. Quem vai ler comigo em voz alta? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós. Pronto.
O reino dos céus não havia chegado até Jesus. Ele não havia chegado. O reino, poder de reinar. Reino, domínio, reino, coisas boas, reino, autoridade, reino, riquezas, bens, reino, saúde, o reino dos céus. Jesus chega e inicia, você observe as palavras, o evangelista Mateus, fidelíssimo, escreveu aqui, desde então começou Jesus a pregar, desde então começou o começo das pregações, e a dizer, arrependei-vos, a primeira pregação. Não se prega hoje um evangelho de arrependimento a pecadores. Se oferecendo bênçãos à vontade, as pessoas relutam para aceitar Jesus. Eu conversava esta semana com algumas pessoas do evangelismo e da obra, e eu dizia, gente, o que está acontecendo? Eu lembro há 20, 25 anos atrás, quando eu fazia chamada à salvação, no mínimo eram 10, 12, 15 pessoas, no mínimo, que aceitavam a Jesus. A gente se consagrava, buscava, fazia consagrações assim para valer e tal, Senhor, agora concede as almas, Senhor. E quando a gente pregava a palavra, lançava a semente, aquele povo vinha à frente. Eram adolescentes, eram jovens, eram senhores, eram senhoras, era idosinho, idosinha. E ela vinha. Falei, caramba, eu fazia. Cheguei a batizar 88 pessoas num domingo. 88 pessoas. 88 pessoas. Eu digo, hoje você prega, você fala, você se consagra, você se esguela, você rasga, você chora, você clama e você joga semente. Caramba, para virem 5 aqui na frente, que luta é essa, meu? Que apego ao mundo é esse? Que apego ao mundo é esse, meu Deus? Que dureza é essa? A isso nos leva, nos faz reportar lá na parábola do semeador, irmãos. Quando Jesus contando essa parábola, ele disse, o semeador saiu a semear a sua semente. Ele vai caminhando. E ele lança a semente. Ele está em chão duro, porque ele está pisando, mas ao lado tem o caminho da semente. Aquele carreiro preparado, com a terra fofa para receber a semente. Ele diz, o semeador saiu, lançou a sua primeira semente, e ela cai à beira do caminho, ou seja, ela cai no chão duro. As aves do céu olham, vão lá e apanham aquela semente. Jesus rasga o verbo dizendo, através de Mateus, que o diabo tira do coração a semente para que a pessoa não se salve, para que ela não se salve. Eu fico impressionada, irmãos, como as pessoas procuram falhas e defeitos no meio evangélico, mas não falam das falhas, defeitos e pecados e sujeiras das pessoas no mundo. As pessoas ficam assim. Tive um cidadão na nossa igreja, quando deu testemunho, disse assim, a senhora pregava tanto, que Jesus tinha levado as enfermidades. E eu cheguei à igreja tão doente, que eu ficava de olho nos obreiros. O obreiro ficava em pé, encostado na parede, eu botava o olho em cima dele, dizia, se espirrar, isso tudo é mentira. Tem gente aqui que ouviu esse testemunho, quem ouviu? Tem gente lá atrás, ó. Quem ouviu? Vamos lá. Se espirrar, tudo isso é mentira. Se espirrar. E o espirro é liberação de impureza. Às vezes você, né, dá uma má inspirada, tá tudo empoeirado, pá, tá botando para fora. Nem sempre o espirro é sintoma de resfriado, de gripe, de vírus, nada disso. Quer dizer, nada inteligente. Mas para você ver como as pessoas, como o diabo atua nas igrejas, para que o pecador não aceite Jesus.
Porque se aceitar e abrir o coração, meu irmão, vai sair da lama do pecado, vai sair da miséria, vai sair da maldição, vai sair da desgraça. Ele vai entrar no caminho certo. O caminho é Jesus. E Jesus continua explicando que o semeador continua semeando a sua semente. E mais à frente ele lança a segunda camada de semente. Mas ela cai em cima de pedra. Em cima de pedra. O que acontece com a pedra? O sol quente, o sol esquenta, bate em cima da pedra, e aquela semente que tinha acabado de estourar, e jogar um brotinho, o brotinho debaixo do sol escaldante, ele seca. Jesus disse, é outro coração. É um coração duro, para ver defeito em tudo, e não aguenta uma criticazinha. Se converteu, aceitou a Jesus. Se sofreu um pouquinho de perseguição, basta uma pequena perseguição, já fica envergonhado, chateado. Porque há pessoas que são assim, meu irmão, empinam o nariz para dizer, sou espiritualista. Mas não dizem, sou de Jesus, com a mesma intrepidez ou petulância. Vamos à realidade. Às vezes demora a se descobrir que alguém se converteu, né, irmãos? Não? Tem gente que demora, meu irmão. Tem gente que esconde, camufla. E fica com o pé atrás. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver se é isso mesmo. E busca defeito em tudo. E aí quando alguém persegue ou critica, meu irmão, e aí larga Jesus. Jesus falou que é o coração de pedra. Coração de pedra. O semeador continua semeando e joga a terceira camada de semente. Na terceira camada de semente, a semente cai no meio de espinhos, muitos espinhos. E ela cai ali no meio, bem no meio. Ela brota, ela quer crescer, mas os espinhos apertam, machucam. Tem corações em que Jesus está machucado, irmãos. Que isso? Tem corações em que Jesus está machucado. Esses corações estão dentro das igrejas. Essas pessoas estão dentro das igrejas. Eu fico espantada, irmãos. Com toda sinceridade, eu me espanto muitas vezes. Procuro ensinar a igreja, rasgar o verbo. A gente chama, conversa, chega aqui no altar. Vamos lá, está escrito, então tem que ser pregado, meu irmão. Eu fico impressionado, irmãos, de todo o coração. Como tem gente que não aguenta um culto inteiro. Tem gente que levanta 3 vezes 4 durante um culto. 2 horas, 2 horas e meia. E daí? 2 horas, 2 horas e meia. O máximo. E daí? No máximo. E aí? E daí? Uma vigília, imagina uma vigília a noite toda. Imagina. A pessoa não aguenta. Ela não aguenta, ela fica inquieta. Fica inquieta, impaciente. Ela não tem o prazer de se pôr diante de Deus e adorá-lo. De ter o coração tranquilo e esperar a unção descer, ser derramada. E sentir o Espírito de Deus. Nós temos os mais diversos comportamentos dentro da igreja, irmãos. Os mais diversos comportamentos. Há pessoas que não têm reverência nenhuma na casa de Deus. Sabe por quê? Porque são sempre muito ocupadas com as coisas da vida, irmãos. São pessoas que estão num culto olhando o relógio. São pessoas, eu tive um cidadão no culto, contei aqui há poucos domingos, fazia uma calculadora no tempo que não havia celular, antes do celular. Ele trazia uma calculadora para o culto, para fazer cálculos, porque ele investia na bolsa de valores. E ele ficava fazendo os cálculos de quanto seria o lucro dele no meio do culto. Ele não era membro da igreja, ele só acompanhava a mulher. Ela havia sido mãe de santo, tinha se convertido e ele a acompanhava. Muito idosinha, aceitou a Jesus e ele então a acompanhava. E eu via que ele
teclava o tempo todo. Volto a dizer, não existia celular naquele tempo. E que existisse. Num culto, e ele tá, e eu percebi que era uma calculadora. Certo dia, fui aguardá-lo chegar e fui até ele e falei: Senhor, não faça isso no culto. Mesmo o senhor não sendo membro da igreja, tenha respeito ao Espírito Santo, reverencie. Ou então, com carinho, o senhor faça os cálculos lá fora, o senhor mexa na sua calculadora lá fora. Ficou chateado, fechou o rosto. Mas não pode. Senhor, olha só. O Espírito Santo é quem vem receber o culto. Para que Deus derrame virtude sobre nós, nós temos que estar ligados a Ele, em comunhão com Ele. Num culto não se faz cálculos, não se mexe em calculadora. Num culto a gente nem deve se distrair. No culto nós nos oferecemos a Deus. Tudo bem. Na semana seguinte ele ficou na porta da igreja. Botou a mulher para dentro, as obreiras foram buscá-lo e ele não entrou. Jesus, quando chama ele sabe o que está fazendo. 3 meses depois, essa senhora não veio ao culto. Eu, sentindo a sua falta, fui até a pessoa que a trouxe a nós, ou melhor, que nos levou a ela, porque eu fui até o tal lugar, que era uma coisa gigantesca, para desfazer aquilo tudo. E aí, ela, muito angustiada, disse que ele tinha tido um AVC e que estava morto no hospital. E qual foi o primeiro pensamento que me veio? Deus o trouxe a tempo. Deus o trouxe a tempo. Mas ele não quis ouvir. Ficava no culto fazendo cálculos. Lá fui eu no hospital fazer-lhe uma visita. Eu mesma fui fazer a visita. Chamei 2 obreiras e falei: vamos comigo. Só um pode entrar, tudo bem, mas vamos lá. Vocês ficam, vocês orem. E a gente vai batalhar por essa alma. E lá fui eu. Estava lúcido, mas muito mal. Um lado todo paralisado, o rosto paralisado, não podia falar, não tinha fala. E eu disse: Senhor, Jesus lhe chamou a tempo. Além do Senhor ter vivido, vocês estão pensando que eu fui logo Isaías 53. Esse é o problema do cristão hoje. Esse é o problema do cristão hoje. Ele não se preocupa em saber por que aquilo aconteceu. Por que a pessoa está naquele estado. Por que o diabo conseguiu tanto espaço naquela vida. Eu estou citando a parábola do semeador, lembra? Eu parei na 3ª semente, lembra? Eu parei na semente que caiu no meio de espinhos. No culto, fazendo cálculos. Deus o chamou a tempo. Não foi só para a esposa dele, para a mulher dele. E lá fui eu. Um homem de 85 anos, irmãos. Super saudável, aparentemente. Estava tudo escondido. Tudo, o diabo fica escondidinho, esperando o momento de dar o bote. E aí eu disse: olha, primeira coisa que você tem que fazer, arrependimento. Além de tudo que viveu sem Jesus, tá? Ainda na casa de Deus fazendo cálculo de lucro de juros, num culto. O senhor lembra? Fui obrigada a fazer isso. Aí as lágrimas correram. E eu disse: o senhor aceita Jesus? Então ao menos tente me dar um sinal. E ele ainda conseguia mover levemente a cabeça. E ele então moveu e fez que sim. E 2 meses depois, ele já não tinha mais nada. Botei os obreiros para visitá-lo, para acompanhá-lo. E aí, pois é, a calculadora foi para a gaveta. Jesus chamou a tempo. Igreja
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.